Moradores que tiveram casas interditadas e algumas destruídas por conta de obra reclamam que estão largados sem assistência. Tudo isso aconteceu na região do entorno do Distrito Federal. E a Josiane Ricardo tem os detalhes pra gente. Oi, Josi, boa noite. Tudo isso em Valparaíso de Goiás. Oi, Henrique, boa noite para você. Tudo isso em Valparaíso de Goiás, em um condomínio fechado. Mostramos essa história na época. As casas, elas praticamente desabaram, foram interditadas aí no dia 16 de julho, semana retrasada. Pelo menos 11 casas foram atingidas, esse número já atualizado, 11 famílias afetadas. Estamos aqui com algumas dessas famílias e qual é o pulo do gato agora? A construtora responsável pela construção que estava acontecendo no condomínio aqui ao lado, que teria sido uma obra que eles estavam fazendo que teria afetado essas casas, né, pessoal? Essa construtora seria a responsável pelo prejuízo deles. Como essas casas foram interditadas, muitas pessoas ficaram o quê? Sem ter para onde ir, porque elas não podem ficar na casa. Pelo que a gente consegue mostrar, as casas estão isoladas. Só que eles providenciaram um hotel, uma hospedagem provisória que venceu hoje meio-dia. E aí, todo mundo sem ter para onde ir agora, né, Amanda? Isso. Eu estou lá no hotel de favor, porque eu fiquei esperando a resolução, se eu ia continuar, se não ia. E eu falei para o advogado, eu não tenho para onde ir. Eu não tenho família aqui no Valparaíso, então eu não tinha para onde ir. E eles me deixaram ficar. Então, assim, minhas coisas estão lá, aguardando o que eu vou resolver para poder dormir. Aonde eu vou dormir hoje, porque até então eu não tenho local para dormir. Mesma situação aqui, Henrique, da Tamires. No caso dela, a filha estava na casa no momento em que essa casa praticamente veio abaixo, a casa dela, a parte da cozinha, só que ela está de favor na casa de familiares, né? Sim, hoje, meio-dia, venceu a nossa diária e eu tive que sair do hotel com meus filhos. E aí, hoje, eu me encontro na casa de familiar de favor, porque eu não tenho para onde ir. A Bela Maris não está pagando a diária de hotel e muito menos a alimentação. Já tem 2 dias que eles não pagam alimentação. E aí o pessoal está aqui sem saber o que fazer. A gente veio acompanhar essa história. Muitas famílias, pelo menos 11, afetadas, as casas interditadas. E aí, Henrique? Isso que a gente veio mostrar agora. E Josi, o que diz a construtora responsável por tudo isso? Henrique, nós pedimos uma posição aqui da construtora. A Bela Maris disse o seguinte, que tem tentado contato com o advogado que representa todas essas pessoas aqui e que esse contato não foi bem sucedido. E eles estão esperando um retorno para poder ajeitar essa situação. Isso foi feito? O que acontece? Até então, quando eles estavam dando suporte para a gente, a Bela Maris queria muito, assim, fazer um acordo, mas não foi. Não, porque ela parou de pagar a alimentação, como a Amanda disse, a hospedagem não está sendo paga, a alimentação foi paga só até ontem e até então nada. Mas a Bela Maris disse nessa nota que a gente acabou de dizer, Leonardo, que tentou contato com o advogado que representa todos vocês e não conseguiu contato, é por isso que essa situação está assim. Você sabe se o advogado foi informado de alguma coisa em relação à hospedagem provisória? Não, até então não. É isso, Henrique, estamos aí com esse dilema, né? A empresa responsável pela obra ao lado, só para vocês entenderem o que aconteceu. Estamos aqui em um condomínio fechado, em Valparaíso de Goiás, essas casas aqui, muitas delas novas, e existe uma obra num condomínio ao lado, assumido pela construtora Bela Maris. Essa obra teria ali um movimento de máquinas grandes e essas máquinas, elas derrubaram praticamente, esse movimento todo, derrubaram essas casas aqui ao lado. Então, pelo menos 11 casas foram interditadas. O Tobias Barreto mostra pra gente agora. Os moradores, muitos deles, não conseguem nem entrar dentro de casa, porque tem um risco. A Defesa Civil interditou, então não conseguem pegar as coisas, não conseguem entrar justamente por causa desse risco e desse perigo todo. E a gente veio acompanhar essa diária provisória nesse hotel providenciado pela construtora do condomínio ao lado. Ela venceu hoje
E como a gente conseguiu mostrar aqui, muitos moradores com crianças, pessoas idosas, mães e pais de família, sem ter para onde ir. Ou seja, um sonho da casa, construída, levantada com muito esforço, e agora, de repente, não tem teto. Mas, ô Josi, nós temos aí dois problemas, né? Primeiro, eu queria deixar o espaço aberto para o advogado que atende essas famílias se manifestar. Pode ligar direto aqui na Record, falar com a minha produção. Meu programa está acabando daqui a pouquinho. Pode falar também com a produção do Alessandro Saturno, que ele vai dar essa informação aqui ao lado da Josi. O espaço está aberto para esse advogado se explicar, né? Se realmente a construtora entrou em contato ou não para continuar ajudando essas famílias. Esse é um problema, não é, Josi? Agora tem outro problema que você não comentou, que eu quero aproveitar a presença das famílias aí, dos moradores, para esclarecer. Como é que fica a reconstrução dessas casas? A construtora vai bancar essa obra, essa reforma, porque caiu em parte, né? Como é que ficou isso? Pessoal, uma dúvida aqui do Henrique. Vocês têm notícias do advogado que representa vocês? Ele chegou a entrar em contato, só para a gente deixar mais claro. A gente tem essa resposta aqui agora, eu acho, Henrique, porque ele chegou aqui agora há pouco. Você é? Sou Felipe. Você é o advogado? Não, sou morador também da Casa 22. E aí, você sabe se a construtora entrou em contato com o advogado? O advogado vem conversando com ela, ele também mostrou conversas, né? E a gente está aguardando aí na justiça, né? A gente vai entrar no litigioso, vamos ver o que vai acontecer agora, né? Perfeito, a gente aguarda o posicionamento dele também. Agora, Tamires, em relação à reconstrução aqui das casas de vocês, em que pé está isso? Quem vai ser responsável por isso? Você que teve aí a sua casa, a parte de trás, que a gente não consegue mostrar agora, praticamente destruída. Como é que está essa situação? Bem, a Bela Maris está querendo reconstruir a minha casa. Na verdade, eles estão querendo fazer uma reforma. A minha casa, ela não tem como, ela já tem laudo, ela não tem como fazer reconstrução, só demolindo para fazer outra. Só que como nossas casas são germinadas, se demolir a minha casa, a casa do meu vizinho vem abaixo. E eles estão fazendo muro de contenção somente até atrás dessa casa aqui, que é a do meu vizinho. A minha casa é a pior que tem. Que no momento que minha cozinha cair, que já está caindo, né? Ela vai levar a casa do meu vizinho, do outro, então vai ser um efeito dominó. Um efeito dominó na rua inteira. Então, eles estão querendo fazer uma reforma que nós não queremos aceitar. Assim, eu, na minha casa, não quero aceitar, porque fica perigoso, né? Danificou a estrutura da casa, o alicerce da casa todo, então eu perdi toda a minha casa. A gente não pode entrar para fazer mudança. Eles vieram com um papel autorizando civil, é um papel que eles fizeram. Eles que autorizaram, a Bela Maris não tem esse poder de autorizar a gente a fazer a mudança, somente a Defesa Civil. Então, e a minha é a única que é a pior de todas, que não pode, em momento algum, morar futuramente, não tem. Bem, estamos com um problema aí na ligação com a Josi, mas já está muito claro, né? Está muito claro. Essas famílias estão desesperadas. Algumas delas perderam a casa como um todo. Não basta uma reforma, tem que ser reconstruído. A construtora, ela assume realmente que foi ela que causou todo esse problema nesse condomínio fechado em Valparaíso, devido a essa obra que ela faz ao lado. No primeiro momento, ela tentou resolver a questão colocando essas famílias num hotel, né? Num hotel e oferecendo alimentação. Agora parou de oferecer alimentação e também o hotel. Essas famílias estão desesperadas, muitas delas não têm onde dormir e o pior, quem perdeu praticamente a casa inteira não sabe quando que vai poder reconstruir. O Nossa Cidade continua acompanhando essa história atentamente.